Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome confessam.
todos os remidos, juntos com Boa noite, irmãos. Boa noite aos irmãos que estão aqui conosco no templo. Boa noite aos nossos queridos irmãos que nos acompanham através da nossa live, nosso canal no YouTube. Essa igreja ama cada um de vocês. Vamos dar início a mais um culto de estudo, de conhecimento, né, mais um culto de aprendizado da palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos colocassem em pé, os que puderem, e abrissem suas Bíblias nos Salmos de número 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4, diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. É o que estamos fazendo aqui, né? Vivendo, né, na casa do Senhor, lembrando que nós somos casa do Senhor, então a todo momento estamos com o Senhor e devemos todo momento buscar orientação para seguirmos em frente, para tomar nossas decisões, e toda decisão, né, que é vinda do Senhor, toda orientação vinda do Senhor, ela é a melhor. Às vezes a gente rejeita, às vezes a gente acha que não é bom para a gente, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Mas sempre busquemos orientação do Senhor, porque sempre será o melhor caminho. Amém? Valéria, faça uma oração para a gente nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo imenso amor, pelo livramento de cada dia, pela vida. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus presente. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor fale conosco, ó Pai, neste culto. Fale conosco aquilo que precisamos ouvir. E em nome de Jesus, receba a nossa oração, o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, né? Jesus, em tua presença, nos reunimos aqui. Então, nós estamos aqui para contemplar a face do Senhor. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, 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 estamos nós aqui. Amém. Vamos cantar o hino de número 89. Poder no sangue de Jesus. Esse sim, tem força sem igual, tem um poder sem igual. Hino de número 89. O teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. A palavra está com o irmão Mário.
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero cumprimentar a todos que estão presentes na igreja e também cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando em casa através da internet. Que Deus possa estar lhes falando também ao coração. Hoje nós vamos falar de um texto que é muito importante na nossa vida e nós vamos falar sobre um pecador sincero e um pecador insensato. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e vamos ler o versículo 19. E baseado nessa introdução, nós iremos falar o que Deus já tem determinado no nosso coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero pedir a tua graça soberana sobre a minha vida nesse instante, para que eu possa transmitir o teu recado, aquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu servo. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Usa esse tão pobre pecador, como diz a tua palavra. Eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor, o meu pastor, tem cuidado de mim. Em nome de Jesus, o teu Filho, fale à tua igreja, ao teu povo, não o que queremos ouvir, mas o que tu queres, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o nosso coração seja ungido com o óleo do teu Espírito, que a nossa alma seja ungida com o óleo do teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que vivemos o teu ministério e por isso nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas, até a divisão da alma e do espírito. Em nome de Jesus nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e vindo assim o tempo do refrigério na presença do Senhor. Esse sermão eu fiz ele em 3/5/2009. E eu tenho média de uns 75 sermões nesse caderno aqui. E de vez em quando eu pego esse caderno e leio e fico lendo esses sermões, entendeu? E eu quero deixar isso como legado lá em casa, para minha família. E eu acredito que Deus hoje vai nos mostrar uma diferença que existe entre um pecador sincero e um pecador insensato. Mas, irmão Mauro, existe pecador sincero? Nós vamos ver no decorrer da palavra. Em todo o curso da história da humanidade, nunca se viu alguém tão interessado em estar com o pecador, com o perdido, e através da sua aproximação ele sabia que esse perdido, esse pecador seria transformado. Não que o pecador, após encontrar com Jesus, sofrer a transformação, passaria a ser uma pessoa perfeita. Não, de forma alguma. Mas sim um pecador sincero. A palavra do Senhor nos diz, respondendo à pergunta que eu fiz para os irmãos, existe pecador sincero? Às vezes nós ouvimos sinceridade como que sem erros. Pessoas que sempre estão prestes a praticar coisas certas e nunca erram. Mas a palavra de Deus nos diz que na sinceridade que nós servimos ao Senhor, nós
obtemos sucesso na nossa sinceridade. Sucesso espiritual, assim diz a palavra. Efésios, no capítulo 6, versículo 24, diz: a graça seja com todos os irmãos, os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Em sinceridade. Nós vamos fazer aqui uma pequena viagem pela palavra de Deus. Nós iremos encontrar aqui alguns pecadores sinceros e através da vida desses personagens nós podemos ver à luz da palavra se eu sou um pecador sincero ou sou um pecador insensato. Que tipo de pecador sou eu? Que tipo de pecador é, irmão? A palavra do Senhor nos diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem do coração dobre, ou seja, oscilante, o homem de coração dobre é inconstante. Em todos os seus caminhos. Isso é extremamente ruim para nós, sermos inconstantes. Porque nem mesmo Deus confia nele. Exatamente porque esse coração inconstante não é altamente confiável. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, há uma inerência na sua natureza. Você já encontrou pessoas assim? Você não confia no fulano, não. Não confia no que ele fala, não. Porque ele não tem palavra, não. Nós encontramos muitas pessoas assim. Que no decorrer do tempo, esta pessoa é conhecida como uma pessoa inconstante. Ora está de uma forma, ora está de outra. E você não sabe que hora deve confiar na sua palavra. É o homem de coração dobre, coração inconstante. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 4 e 5, nós podemos ler na palavra do Senhor, começando no 3. Por exemplo, nós vamos citar aqui: um homem, um pecador de coração insensato, de um procedimento insensato, um pecador insensato, que era oscilante. A palavra do Senhor nos diz assim: então Judas, nós estamos falando do pecador insensato, então Judas, o que traiu Jesus, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorsos, Judas não arrependeu, ele foi tocado de remorsos. Tocado de remorsos, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nós temos com isso? Isso é contigo. Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata que recebera, retirou-se e foi se matar. E foi enforcar-se. Não basta somente reconhecer que pecou, ou que errou, mas é preciso arrependimento. Judas reconheceu o pecador, que foi um pecador, que era um pecador traidor, mas não houve em seu coração o arrependimento, simplesmente sentiu remorso pelo que havia feito, e com um profundo e tão grande remorso que ele preferiu apanhar uma corda e suicidar-se. Não teve coragem de acompanhar o seu mestre até o Calvário, e pedindo-lhe perdão, mostraria assim o seu arrependimento sincero. Então, por isso, não foi salvo, porque deu lugar ao remorso e não ao arrependimento. Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, um freguês lá no serviço me perguntou assim, aí nós conversando a respeito da palavra do Senhor, ele está muito interessado também, está lendo a Bíblia. Ele disse: se Judas tivesse pedido perdão para Jesus, Mário, será que Jesus teria perdoado? Eu falei: eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus perdoaria sim.
se ele voltasse arrependido e falasse: Jesus, me perdoa, te traí, te vendi por 30 moedas de prata, Senhor, me perdoa. Todas as pessoas, todos os pecadores que foram a Jesus, todos eles, Jesus os recebeu. Jesus não rejeitou nenhum pecador. Jesus era condenado pelas pessoas, era motivo de muitos comentários, porque Jesus ia à casa dos pecadores. Jesus entrava na casa das mulheres pecadoras, que eram consideradas mulheres prostitutas, e recebia dessas pessoas, vasos de alabastro, recebia perfumes. Elas regavam os pés de Jesus com lágrimas e enxugavam com seus cabelos. Quando elas reconheciam quem era Jesus. Gente, imagina a doce voz de Jesus falando às pessoas que os amava, que veio para morrer na cruz pelo pecador. As pessoas se rendiam. Aquela mulher que gastou um vaso de alabastro que custava 300 denários. Correspondia a 300 dias de serviço. Correspondia a cada denário um dia de serviço. E aquela mulher se rendeu a Jesus. Jesus não desprezou ninguém. Eu falei com o rapaz: eu creio que Jesus perdoaria Judas se ele voltasse. Se ele voltasse. Jesus mudaria as circunstâncias das coisas, porque havia falado que ninguém daqueles que o Senhor me deu se perderia, senão o filho da perdição. Deus muda as circunstâncias por causa do pecador, irmão. Para resgatar uma pessoa, Deus muda as circunstâncias. A palavra do Senhor nos diz que Ele está no céu. Meu Deus, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que Ele apraz. Às vezes nós somos tendenciosos a querer julgar. Uma certa vez eu estava na casa de uma pessoa que nos chamou lá após uma mulher ter suicidado. E eu falei: Senhor, não me deixe ninguém perguntar se essa mulher foi para o céu ou se foi para o inferno, não. Não me deixe. Terminou o culto, nós fizemos, aí estávamos começando a comer uns biscoitos com pão de queijo, com guaraná. De repente chega a filha da mulher e pergunta: Senhor Mário, sei quem lê a palavra, o senhor acredita, será que minha mãe foi salva? Será que minha mãe tem possibilidade de ser salva? Eu disse: filha, olha, o Senhor me mandou aqui hoje para pregar o Evangelho. Eu quero te responder baseado em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não seja julgado. Então eu vim aqui não para fazer um julgamento, e um julgamento temerário, mas eu vim para pregar a palavra do Senhor. Ela falou: obrigado. É essa a nossa função. Deus nos escolheu para isso, irmãos. Nós somos chamados. Não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos, vosso fruto permaneça. Então, continuando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vindo assim um tempo do refrigério na presença do Senhor. Ele não se arrependeu, sentiu forte remorso. O remorso não nos leva a uma remissão de pecados. Somente através do arrependimento, seguido de confissão de pecado, é que se consegue a remissão diante de Deus. Nós podemos nos redimir diante de Deus através do arrependimento, considerando que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A atitude de Judas Iscariotes evidencia que seu coração não era um coração de um pecador sincero, mas sim um pecador insensato. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Pedro, ele não confessou seus pecados. Judas não confessou seus pecados. Ele sentiu remorso. Ele não alcançou misericórdia, porque ele não buscou misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, assim diz o Senhor. No Salmo 51, agora nós vemos uma pessoa, um personagem, que responsabilizava pelos seus erros. Cometia um pecado, ele corria para o Senhor. Davi, após ter pecado contra Deus, pecado contra o próximo, após ter cometido um adultério,
e mandado que o marido da mulher, Urias, ficasse diante da batalha para que ele pudesse ser flechado e morrido, para que ele pudesse ficar com a esposa dele, Betseba. Ele montou todas as estratégias para aquele homem morrer e não voltar da guerra. E a palavra do Senhor nos diz que o profeta Natã, visitou Davi, a mandado de Deus. Ele disse: eu estou aqui. Quando Natã entrou na casa de Davi, no palácio de Davi, ele disse assim: o que te traz aqui, ó profeta de Deus, homem de Deus? Ele disse: o Senhor me mandou aqui te dar um recado. Ele disse: que recado? Diga logo, homem, eu estou ansioso. Eis que o homem tinha muitas ovelhas, muitos cabritos, muitas cabras, muito gado. E chegando um viajante, amigo seu, na sua casa, ele mandou buscar a única ovelha que o seu amigo tinha. E seu amigo foi e ele pegou a ovelha do amigo, tratou aquela ovelha, fez um banquete para o seu amigo. A única ovelha que o seu amigo tinha, que o seu vizinho tinha, e fez um banquete para o seu amigo viajante. Um homem que faz tal coisa, rei Davi, que tem muito gado, tem muitas cabras, muitos animais em sua fazenda, vai buscar a única ovelha que um vizinho tem? Um homem que faz uma injustiça dessa merece o quê, rei Davi? Rei Davi disse: um homem, a Bíblia diz que ele se enfureceu, aumentou a sua voz, diz: um homem desse, profeta, merece morrer. Ele disse calmamente: tu és esse homem. Por que eu sou esse homem? Você tinha na sua casa sua esposa, você tinha na sua casa as suas concubinas, e você foi buscar a única mulher que Urias tinha, uma mulher que ele tinha como menina dos seus olhos, que deitava no seu regaço e a tinha como a sua filha. Ele amava tanto aquela mulher, e você a tomou. Olha a diferença, irmãos. Tem misericórdia de mim, Senhor, disse Davi, segundo as multidões das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, porque eu conheço o meu pecado, e meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço meus pontos fracos. O Senhor me perdoe, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias, para que sejam aliviados os ossos que tu quebraste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Então eu ensinarei aos transgressores a tua palavra, e muitos se converterão a ti. Porque Deus, Ele não se alegra com holocaustos falsos, mas sim com o coração quebrantado. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aqui um primeiro personagem, mostrando a diferença de um pecador sincero e um pecador insensato. Lucas, no capítulo 22, versículos 54 a 62, diz assim: abra sua Bíblia, por favor, irmãos. Outro pecador sincero. Muitos admiram o apóstolo Pedro pela sua sinceridade. Muitos admiram Pedro pela sua espontaneidade, ou pela sua precipitação em sempre estar na frente respondendo. Pedro anteriormente havia falado com Jesus, quando falou para os discípulos: eu vou até Jerusalém, é Lucas, no capítulo 22, viu, irmãos? Versículo 54 em diante. Quando Jesus falou para os discípulos: convém que o Filho do Homem vá até Jerusalém, e padeça diante dos pecadores, e seja vilipendiado, cuspido, maltratado, injustiçado, chicoteado, ele será cravado numa cruz. E Pedro disse: de modo nenhum deixarei que isso aconteça. Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Satanás queria impedir que Jesus Cristo fosse a cruz. Pedro deixou a sua boca à disposição do inimigo para querer impedir que Jesus Cristo fosse a cruz. E falou: Jesus, ainda que me cause a morte, ainda que seja necessário eu morrer por ti, eu não deixarei que o Senhor vá à cruz. Eu não deixarei que o Senhor vá à cruz.
A palavra do Senhor nos diz: então, prendendo-o, levaram-o e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Jesus havia falado, profetizado para Pedro, que diante daquela palavra que ele tinha dado, que não deixaria Jesus, ainda que viesse a morte. Jesus falou: olha, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isso nunca vai acontecer isso, Jesus. Ele estava tão autoconfiante em si mesmo, que a palavra do Senhor nos diz assim: Pedro seguia Jesus de longe, e quando acenderam a fogueira no meio do pátio onde Jesus estava preso, e juntos se assentaram, Pedro tomou também o lugar entre aquelas pessoas. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando os olhos nele, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Uma vez ele negou. Pouco depois, vindo outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: homem, eu não sou o seguidor dele. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com Jesus, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que você está dizendo. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. 3 vezes Pedro disse que não conhecia Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, um homem que também negou ao Senhor Jesus, e não somente uma vez, mas 3 vezes. E tinha N motivos para também dar cabo à sua vida, porque tinha traído Jesus 3 vezes, mas preferiu ver Jesus e saber qual situação que ele se encontrava, e queria vê-lo ainda que fosse pela última vez, pois o seu coração estava compungido pelo seu mestre. Ele iria ser crucificado, e eu o neguei. Eu falei que não o negaria. Eu falei que ainda que me causasse a morte, eu não o deixaria. E quando viu Jesus amarrado no pátio do templo, o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Então saiu Pedro chorando amargamente. O que significa isso, irmãos? Chorando amargamente. Eu traí Jesus. Eu traí o meu melhor amigo. Eu traí aquele que eu falei que nunca iria traí-lo. A Bíblia diz que ele saiu chorando amargamente, irmãos. Um homem como Pedro, chorar. Pedro era durão. Porque o olhar de Jesus olhou no olhar de Pedro. E disse, como dissesse assim: não falei que você ia falar que não me conhecia? Eu não disse que você iria me negar 3 vezes? Até diante de uma empregada você falou que não me conhecia? A palavra de Deus nos diz que então Pedro saiu constrangido. Então o galo cantou, e ele então se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jesus viu no coração daquele pecador sincero, chamado Pedro, um profundo arrependimento, e foi procurá-lo após a sua ressurreição, lá na praia do mar de Tiberíades. Em João, no capítulo 21, versículo 17, diz assim a palavra: pela 3ª vez, vamos ler do começo, do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta
os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: volta e apacenta os meus cordeirinhos. Esses cordeirinhos de Jesus somos nós, irmãos. O ministério de Pedro estava começando ali. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro havia fechado a porta do seu coração para Jesus 3 vezes. E por 3 vezes Jesus estava batendo na porta do coração de Pedro e queria a resposta do coração de um pecador sincero. Vamos observar que na terceira vez que Jesus lhe pergunta se ele o amava, foi tão forte que ele se entristeceu muito e disse: Senhor, tu sabes de tudo. Jesus percebeu que a porta do coração de Pedro tinha aberto para ele entrar e fazer morada permanente. Pedro conjecturava no seu coração: eu o traí 3 vezes, era para ele nem vir atrás de mim. A Bíblia não fala, mas eu senti de Deus a revelação de que Pedro sentiu no seu coração: ele não desistiu de mim. A Bíblia diz que Pedro deixou tudo, e agora eu vou pescar, e foi pescar. Os outros falam: nós também vamos com você. E lá no mar de Tiberíades, Jesus chama Pedro e lhe pergunta por 3 vezes se o amava. Ele não desistiu de mim, ele veio atrás de mim. Aleluia. É evidente que foi a pergunta mais difícil que Pedro já teve que responder em toda a sua vida. Depois de havê-lo traído, Jesus pergunta se ele o amava. Que pergunta que foi feita para Pedro. Certamente foi muito difícil para Pedro responder e falar com ele: então por que você me traiu se você me amava? Jesus não falou isso, irmãos, porque ele conhece o coração do pecador arrependido, do coração de um pecador sincero. E o coração de Pedro era sincero a Jesus. E nós também precisamos ter essa índole de um coração sincero diante de Deus quando nós pecarmos. Como Davi fez: eu conheço o meu pecado, mas tem misericórdia de mim segundo as multidões das tuas misericórdias. Pedro sabia quanto difícil seria dizer que amava Jesus, porque essa confirmação de que amava Jesus redundava em quê? Em perseguição, redundava em morte, por causa da mensagem da cruz, redundava em sacrifício, redundava em negar-se a si mesmo. Jesus não queria cobrar de Pedro os seus pecados, mas sim que abrisse o seu coração para abençoá-lo e fazer dele um excelente pastor do rebanho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus quer fazer isso conosco também. Queria fazer de Pedro um excelente pescador de almas. Pedro, você esqueceu que um dia que eu encontrei com você pela primeira vez, o que é que ele disse, Pedro? Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. E você está querendo voltar a pescar peixes, Pedro? Mas eu te chamei para pescar homens, para pescar almas. Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de almas. Já vi comentários de alguns teólogos dizendo que essa declaração de amor de Pedro para com Jesus foi o tipo de amor que evidencia a afeição calorosa e natural das emoções, portanto, o amor mais pessoal e afetivo, o amor filéu, o amor altruísta, o amor de Jesus, agora entrou no coração de Pedro. Um amor que não requer nada em troca. O que Pedro dava em troca de Jesus agora? Diante dessa declaração tão grande do amor de Pedro por Jesus, o mestre lhe entrega o cajado e disse: volta, apacenta as minhas ovelhas.
Elas precisam de você, Pedro. Você se esqueceu de que você agora é um ganhador de almas? Resultado, a primeira pregação de Pedro renderam 3.000 pessoas aos pés de Jesus. E essas todas foram batizadas. Aleluia. E aí então, tentaram calar Pedro. Tentaram fazer Pedro negar Jesus de novo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a Bíblia diz que quando Pedro e João oraram e aquele homem ficou, que era aleijado, na porta do templo de Formosa, que ele ficou, logo ele saiu glorificando ao Senhor, pelo fato de Jesus o ter curado, e as pessoas chegaram a Pedro, chegaram a João, e disseram que eles eram também deuses. Ele falou, não, vocês não podem vir a nós, não é por causa nossa que esse homem agora está em perfeita saúde, não, mas ele foi curado em nome de Jesus o Nazareno. E os adversários de Pedro e João, adversários dos apóstolos, diziam que ele não podia mais pregar. Você não pode mais pregar no nome de Jesus. E eles falaram, nós não podemos negar que é notório os sinais que eles estão fazendo. Mas nós vamos persuadi-los, nós vamos persegui-los, nós vamos falar para eles para não pegarem em nome de Jesus, mas senão nós vamos prendê-los, nós vamos matá-los, nós vamos crucificar também. E falaram com Pedro e João, vocês não vão pregar mais em nome de Jesus. E disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Como que dissesse, eu neguei uma vez, eu neguei 3 vezes, mas agora eu não nego mais, porque eu sei quem é Jesus, aleluia. Verdadeiramente ele era o próprio Deus, como João disse, e eu vi a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi isso que João viu em Jesus, e agora Pedro passa a ver também, só depois desse encontro que Pedro vê que realmente Jesus era aquele Messias que eles esperavam, porque a visão dele era uma visão política, social, mas o reino dele não era o reino daqui da terra. Se o meu reino fosse desse mundo, diz Jesus, eu rogaria ao Pai e ele mandaria legiões de anjos para me soltar. Mas o meu reino não é deste mundo. E Pedro começou a pregar o evangelho. Segunda pregação foram quase 5.000 almas que se renderam aos pés de Jesus. Meus amados, Deus quer me encontrar com pessoas pecadoras sinceras. Jesus encontrou com Zaqueu, o chamou e disse, eu vou ficar na sua casa hoje. Nós vimos ali a sinceridade daquele homem, não foi como aquele outro rico que falou, não, então se é assim eu vou embora. Não, ele já se prontificou, Zaqueu já se prontificou e disse, eu quero devolver a metade para os pobres, dos meus bens para os pobres. Eu quero pagar 4 vezes mais do que eu tenho defraudado as pessoas. Símbolo de um arrependimento profundo. A importância para ele agora era a eternidade, não eram os seus bens materiais. Quando os discípulos queriam impedir que Jesus Cristo fosse à casa daquele pecador, o homem que era repudiado pela sociedade judaica, pois ele era associado com o Império de Roma e cobrava os impostos dos judeus. Agora esse homem que era rejeitado pelos judeus, é acolhido por Jesus e disse, hoje veio salvação a essa casa, aleluia. É isso, Jesus está aí, vir buscar e salvar o que se havia perdido. Eu já contei essa ilustração aqui, há muito tempo atrás eu li num livro que o reverendo Moody estava, Deus falou assim, você vai no presídio lá e prega para os presos hoje. Busca uma pessoa lá, que crê que é realmente um pecador, que reconhece que é pecador. E ele chegou na primeira cela, já contei isso aqui, eu não me canso de cantar, eu vou contar isso para sempre. Chegou na primeira cela e olhou os presos, todo mundo lá, e ele com a Bíblia aqui debaixo do braço, e perguntou assim, o que vocês fizerem, meus rapazes? Aí um chegou lá e falou, pastor, o senhor é pastor, né? Eu sou. Eu não fiz nada, eu estou aqui injustamente, e tal, e eu também estou aqui injustamente, ora por nós, para a gente ser liberto dessas grades aqui. Aí ele saiu, foi na outra cela. Chegou na outra cela, e vocês, o que é que vocês fizeram? Nós não fizemos nada, sempre a mesma conversa, não fiz nada. Chegou na última cela, tinha um preso lá, moribundo, sentado no cantinho, todo triste, e ele chegou e perguntou, e aí, meu rapaz,
que é que você fez para estar preso? Ele falou: pastor, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado pecador. Moody disse, deu um salto para cima e disse: glória a Deus, encontrei o homem que eu procurava. Aleluia. Eu sou um miserável, eu sou um desgraçado. Desgraçado significa fora da graça. Encontrei o homem que eu procurava. Encontrou um pecador sincero que reconhecia o seu erro. Não sei se ainda tem essa lei nos Estados Unidos, depende do estado, que no Natal o governador tem direito de soltar uma pessoa, não sei como é que chama o nome da carta lá. E o governador tinha um assessor, muito amigo, disse com ele, falou assim com ele: olha, eu tenho um irmão preso, e seria essa a oportunidade dele ser liberto se o senhor der a carta de soltura para ele. Ele falou: vou dar, então, esse presente para você, presente de Natal, para você soltar o seu irmão. Aí o governador assinou a carta, e ele levou a carta autorizando a libertação daquele seu irmão. Quando ele chega na cela, ele pergunta assim: e aí, meu irmão, como é que vai? Estou aqui sofrendo aqui nessa prisão, nessa cadeia horrível e tal. Aí, de repente, ele falou: se você conseguisse ser solto hoje, se conseguisse a sua soltura hoje, o que você faria? Ele disse: eu sairia daqui e mataria aquele juiz que me condenou. Ele pegou a carta, colocou no bolso e voltou, foi embora. Que diferença faz de um pecador sincero e um pecador arrependido? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa palavra, que nós possamos sermos pecadores sinceros diante do Senhor, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E disse a palavra em Apocalipse, no capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? O irmão de Milson, por favor, esteja orando. A você que está nos vendo aí pela internet, o irmão vai estar orando por você também, viu, irmão? Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, ó Deus, por esse dia, pela bênção da saúde que o Senhor nos deu, pois se estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor nos sustentou e o Senhor nos abençoou nesse dia, ó Deus. Nós te louvamos por estarmos aqui juntos, entre irmãos, juntamente também com aqueles que nos assistem, e nós te louvamos por mais essa oportunidade que nos deste nesse dia, por saber que o Senhor é quem tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por aquilo, ó Deus, que nós aprendemos nessa noite, e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, fazendo de nós, ó Deus, pecadores arrependidos, ó Deus, porque nós confessamos que somos pobres, fracos, pecadores, necessitados da tua misericórdia, Senhor. Usa de misericórdia conosco. Nos dê uma noite abençoada. Abençoa também os teus servos, aqueles que nos acompanham de suas casas, aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa enviar o teu recurso. Nos abençoe no retorno para os nossos lares e seja conosco no decorrer do restante dessa semana, Senhor. Nós te louvamos
e te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvor, por favor. Luz do mundo viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Que todos tenham uma boa noite debaixo da proteção, dos cuidados do nosso Senhor Jesus. Amém.